Fagulhas, passos e decisões. A corte mastigava silêncio como quem guarda veneno. Wyon não gritou, não arranhou, apenas sorriu. Sorriu daquele jeito que é faca fina, elegante por fora, letal por dentro. Feito novela curta, o sorriso virou plano. Ela sabia transformar desejo alheio em texto, e texto na boca certa vira lei. Ela não precisava contar tudo. Bastou deixar cair a imagem, 2 mulheres no pátio, uma parente do príncipe envolvida com uma estrangeira, um beijo à luz de lanternas em ouvidos que já queriam acreditar. O resto vinha sozinho. Palavras de etiqueta que cheiravam a ordem pública, frases que soavam como dever. Ela acertou o alvo. No gabinete dos ministros, o rumor ganhou data e forma. Wyon escreveu com cuidado. Não acusou, só sugeriu. A honra do palácio pede clareza. Entregou o bilhete a um ministro do clã Dong disposto a mover peças. O tipo de homem que transforma um boato em decreto com a mesma naturalidade que abre um pergaminho. O bilhete circulou. O tom oficial cobriu de pó a história íntima. Preocupações sobre influência indevida. Solicita-se averiguação. Era tudo o que o sistema precisava. Um verniz moral para o que era ciúme pessoal. O clã lhes ofereceu etiqueta. Wyon ofereceu munição. E estava no gabinete, cercado de mapas e contas, quando o rumor chegou com cortesia. Um mensageiro que se curvou e deixou o papel sem som. Naquele pedaço de papel havia mais que letras. Havia a possibilidade de ruína pública. Yi leu devagar, como quem não quer aceitar o que a razão já pressente. Ele tentou ser racional. Consultou conselheiros, ouviu estatísticas, juntou relatórios. Política exigia cálculo, era verdade. Mas no fundo, naquele buraco protegido das roupas cerimoniais, um outro tribunal funcionava. Lembranças da noite com Na-hyun. O calor, a insolência, o beijo não se apagava, desfilavam como evidências. Ele não dormira bem desde então. Dormiu a noite inteira com a mesma pergunta. Como ser homem de Estado sem perder a chance de ser humano? Pensou nas consequências. Anunciar proteção pública por aquilo que o palácio podia chamar de favor pessoal poderia ser visto como fraqueza. Fingir indiferença e deixar que a justiça da corte fizesse o trabalho seria permitir que a mulher que ele desejava fosse exposta. E o pior, se ela fosse humilhada em praça pública, tudo que sentira queimaria em cinza. No entanto, a política tinha uma geometria própria, uma lei de peso. Um príncipe que desdenha da corte abre caminho a inimigos. E sabia disso. Ele também sabia que se quisesse proteger Na-hyun, precisava ser esperto. Dissimulação pública, ação privada. Mas naquela madrugada, o cálculo perdeu para a urgência. Quando ouviu pelos corredores que a notícia do beijo corria como vento, e não hesitou. Não mandaria um enviado. Não deixaria que mãos alheias a tocassem ou a movessem como peça em jogo. Ele iria lá. Ponto. Risco? Alto. Vontade. Na vila, Haneo não usava frases feitas. Ela era direta e a sua honestidade caía como cura. Não sou presa, não quero um molde. A fala dela não era manifesto, era prática. Ela e Na-hyun conversavam como quem já partiu de tudo para descobrir outro tipo de mundo. Um mundo em que desejo não é posse e posse não é segurança. Quando o mensageiro chegou com a ordem de proteção, ambas viram o mesmo bode na sala, a justificativa elegante para exílio. Na-hyun soltou um riso curto, raiva que se disfarça de desdém. Proteção, ela repetiu, mordendo o lábio. Eles chamam de proteção o que é prisão com enfeite. Haneo ficou séria. Não precisavam de muito teatro para decidir. Deviam fingir conformidade? Árduo. Devem fugir? Arriscado. Devem brigar no salão e jogar lenha na fogueira? Pior, dar munição. Haneo fechou os olhos por um segundo e então falou baixo. Se nos mandarem embora com etiqueta, eles terão o que querem, silêncio, aparência. Mas se saímos em disputa, viramos problema que come a reputação deles. Podemos jogar ao contrário. Sejam espertos, sumimos, não por medo, mas para observar. De fora, movemos peças. Na-hyun entendeu. Sair não era rendição, era tática. Mas foi nesse mesmo momento que o destino apertou o botão errado. Passos ao longe, homens em trajes que não eram do vilarejo. Uma figura separou do resto, como se a sombra tivesse decidido andar. Era um servo real, com notícia urgente. Senhoras, disse ele, ofegante, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, envia um recado, e depois virá pessoalmente. Haneo e Na-hyun se olharam, sem cerimônia. O ar se adensou. Ele vem, pensou Na-hyun. Vindo de Yi, a presença era tanto risco quanto promessa.
Wyon afia a faca. Enquanto o príncipe parte, Wyon não dormiu só por birra, dormiu para acordar com muito plano fresco. Ao saber que Yi poderia mover-se pessoalmente, ela sorriu ainda mais fina. Isso significava que o príncipe poderia se comprometer, e um homem comprometido dá argumento político para quem quer derrubá-lo. Ela precisava apenas que ele aparecesse ali, diante das duas, para poder causar choque e provar que o herdeiro agia por paixão, não por razão, o enredo perfeito para a fragilidade do trono. Ela mexeu então as peças certas. Conselheiros dispostos a interpretar o gesto de Yi como erro, cortesãos prontos para sugerir medidas, olhares de preocupação pública sincronizados para o tabloide do palácio. O plano era simples: transformar proteção em exposição. Quando Yi deu a ordem de partir, não foi por impulso irracional, foi por uma urgência íntima que a razão não sabia domar. Ele ordenou apenas o necessário: alguns guardas de confiança, poucos pergaminhos e um manto simples. Queria menos pompa para chamar menos atenção. Se fosse necessário fingir que era visita de estado, o faria. Mas de preferência, chegaria sem alarde. No cavalo, entre serras e poeira, seu pensamento girava entre 1000 profecias internas. Por que eu corro? Para dominá-la? Para pedir perdão? Para ver se sou suficiente? As dúvidas eram lâminas. Cada passo do cavalo era uma batida a mais no ritmo desse conflito interno. Ele ia, e no peito havia tanto orgulho quanto medo de perder. Encontro à beira do campo, a cena que vai partir o país. Ele chegou quando as sombras já alongavam. Não houve fanfarra, só um servo que reconheceu o selo e abriu o portão. Nahyun estava ali apoiada num tronco, rosto lavado pela poeira do dia e com o lenço lilás de Haneu enrolado no pulso. Haneu estava perto, calma. O pátio parecia pequeno demais para tanta coisa. E desceu do cavalo como quem baixa um idioma proibido. Seus olhos tinham todas as perguntas e nenhuma certeza. Eu ouvi. Ele falou sem cerimônia. Nahyun sorriu, aquela mistura de fogo e sarcasmo que já conhecera. Claro que ouviu. O palácio fala alto, só não esperava que viesse até aqui. Haneu não se moveu. Era a presença que balançava o triângulo. Calma que não cede. Olhos que diziam, sou minha e não te pertenço. E engoliu a própria sede de possessão e falou de outro jeito. Não vim para a polícia. Vim para saber o que você quer. As palavras caíram como se fossem pedra quente. Nahyun mediu a resposta. Não era simples. Ela poderia aceitar ser salva, renunciar ao assédio do palácio, voltar e fingir uma vida decorativa. Ou poderia dizer não, tomar o que sentia, arriscar a fúria política de quem manda. Ela olhou para Haneu. Haneu olhou de volta com aquela calma que desmonta príncipes. Eu quero ser inteira, Nahyun disse. Não quero ser peça, quero escolher. E se o príncipe quiser estar nisso, que venha sabendo. Eu gosto de 2 caminhos. Você não precisa entender, só aceitar. A frase foi lançada com a leveza de quem fala numa conversa de mercado, mas atingiu Yi como bala de chumbo. Ele mastigou as palavras, tentando ajustar o mundo a elas. O que significava gostar de 2 caminhos num reino onde até a linha de herança era sagrada? Yi não respondeu com raiva. Respondeu com desejo e preocupação, numa mistura perigosa. Eu tenho privilégios que não quero desperdiçar, mas também tenho vontade de te ter. Se você me pede para aceitar isso, eu preciso entender como isso existe sem virar ruína para o trono. Haneu abriu a boca, mas nem falou do jeito que a corte esperaria ouvir. Ela disse só, você pensa em trono como se fosse balão de festa, você aperta e fica. Eu penso em trono como algo que a gente corta se atrapalhar. Nahyun riu, e foi riso que não era escárnio. Era ótimo. Então vamos planejar, porque eu não vou sumir bonita para você fingir que não ama. Foi nesse momento que um grupo se aproximou pelo caminho, mensageiros do palácio, com faces curtas e passos graves. Wyon havia disparado a máquina, era o começo do movimento maior. E olhou para Nahyun, pela primeira vez não apenas como herdeiro, mas como um homem que poderia escolher ferir ou salvar. A escolha que ele fizesse, a partir daquele instante, definiria se o palácio governaria ou se ele governaria o palácio. E o preço seria alto. Nahyun segurou a mão de Haneu. Haneu segurou a mão dela como quem sela um tratado. E respirou uma vez, colocou a mão sobre o pergaminho que guardava no peito, a promessa que deixara. E então deu um passo para frente, como se fosse atravessar um muro. Wyon, quilômetros de distância, ou a sombra dela dentro do palácio, sorriu. A fogueira acendera. A
carreata da intriga que sai do palácio explode em direção ao vilarejo. Yi, que decidiu procurar Na-hyun pessoalmente, está à beira de um ato que pode ser público ou secreto. Na-hyun e Han-eul, que não fogem por medo, mas por estratégia, já começam a arquitetar como transformar a expulsão em vantagem. E no fundo, como se um sino aguardasse a queda, fica a sensação: o próximo passo será íntimo e arriscado, e tudo que se tenta controlar no palácio pode virar instrumento nas mãos de quem souber narrar melhor a história. Fim do capítulo. Poema. Entre coroas e corações. O trono pesa, mas o corpo deseja leveza. Entre decreto e toque há um espaço que respira perigo. Na-hyun é faísca, acende mundos e destrona certezas. Han-eul é vento, mexe o impossível sem precisar ser vista. E é fogo preso em mármore, homem tentando ser inteiro num império de metades. E Hwayeon, sombra elegante, bebe veneno achando que é perfume. Entre coroa e coração, quem ousar escolher amor fará história, nem que seja em cinzas.